Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lidiane Rocha, eu sou esteticista, professora da área estética e estou desenvolvendo esses videozinhos para tirar algumas dúvidas do profissional da estética, tanto para os alunos que estão se formando quanto para os profissionais já formados. A gente sabe que várias dúvidas surgem, principalmente sobre tratamentos novos, sobre terapias novas e também algumas dúvidas antigas, histologia cutânea, tudo isso causa aí alguns desconfortos em vocês, e a nossa intenção com esses vídeos é ajudá-los a esclarecer algumas coisas da área estética. Antes de começar esse vídeo, queria pedir para vocês que gostam dos nossos conteúdos, que se inscrevam no canal, que deem o seu like nesse vídeo se você gostou e também ativem a notificação lá no sininho para receber outros conteúdos. O tema de hoje é um tema que está muito em alta na cosmética atual, que são os probióticos e os pré-bióticos. Então, muito tem se falado da utilização de princípios ativos probióticos e pré-bióticos para a estruturação da flora cutânea. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre probióticos e pré-bióticos, eu gostaria que vocês me acompanhassem aí nessa aula, nessas imagens que eu vou colocar aqui para vocês, que eu vou projetar para vocês, e aí nós vamos acompanhando juntos, tá? Para falar um pouquinho sobre o que é probiótico, o que é pré-biótico, a gente precisa primeiro falar sobre microbiota. O que é microbiota? São os micro-organismos, então bactérias, fungos, vírus, protozoários, que residem numa determinada região corporal. Nós vamos falar nessa aula basicamente da microbiota da pele. Então existem dois tipos de microbiota na pele. A microbiota residente, que são micro-organismos que se encontram em grande quantidade na nossa pele, e a transitória, que são micro-organismos que residem em caráter temporário. Tem uma terceira microbiota que eu queria falar com vocês também, que é a microbiota ou a flora saprófita, que são micro-organismos que causam doenças, tá? Então, são três tipos de microbiota que nós temos aí na pele. E a microbiota da sua pele, ela está relacionada, então, os micro-organismos que vão estar na sua pele, né, que estão ali fazendo parte do bioma da sua pele, estão relacionadas a várias características. Então, cada pessoa, cada indivíduo tem a sua microbiota própria, tá? Então, a fisiologia vai interferir, o sexo, a idade, a região que mora, se é mais calor, se é mais frio, o ambiente, né, o clima, o sistema imunológico, então pessoas que têm doenças crônicas, enfim, grupos de risco, têm um tipo de microbiota diferente, pacientes bariátricos ou que se submeteram a grandes cirurgias, têm um microbioma diferente, uma microbiota cutânea diferente, tá? Os genótipos também, então, os genes, né, a suscetibilidade aí, genética também vai interferir no microbioma. Então cada pessoa tem uma microbiota, um microbioma da pele diferente umas das outras. Mas a microbiota também, alguns fatores vão interferir na microbiota, alguns fatores externos. Então a temperatura do local onde você mora, o pH das substâncias que você usa na sua pele, e aí eu convido vocês a dar uma olhada na aula que a gente fez sobre higienizantes, os sabonetes, tá? Até para que vocês vejam como é importante utilizar um sabonete no pH da pele, até para manter essa microbiota, esse microbioma. A título de curiosidade, para quem não sabe, o pH da pele ele gira em torno aí de 5,5, 6. A quantidade de água que você toma, a oxigenação da sua pele, tudo isso vai interferir aí na microbiota cutânea, né? Nos micro-organismos que vão residir na sua pele, tá? A nossa microbiota da pele, nós temos mais ou menos aproximadamente 30 tipos diferentes de micro-organismos na pele. A maioria deles está localizada em folículos pilosos, nas glândulas sebáceas e nas glândulas sudoríparas. E claro que a maior concentração de micro-organismo está nas áreas úmidas e quentes, né? Então, algumas espécies, por exemplo, Staphylococcus corynebacterium e a Propionibacterium acnes, são bactérias predominantes no microbioma, na microbiota da nossa pele. E os Streptococcus também nós encontramos em menor quantidade aí na nossa pele. São bactérias importantes para manter a integridade. Se eu tenho
um número alto de bactérias residentes, automaticamente eu tenho um número mais baixo de bactérias patogênicas. Então, as bactérias boas, elas exercem a função de melhoria da qualidade dessa pele. Elas combatem as bactérias ruins. Se eu tenho melhorada e se eu tenho uma quantidade de bactérias boas, né, de micro-organismos, não necessariamente só bactérias, micro-organismos bons na pele, automaticamente a chance dos micro-organismos ruins que causariam doenças se proliferarem é menor. Por isso, e é aí que entra a questão dos probióticos e prebióticos. Quando a gente usa cosméticos, higienizantes, ricos em substâncias químicas, e eu quero destacar para vocês aí o lauril sulfato de sódio, que é o detergente que a gente usa em sabonetes, né? A maioria dos produtos brasileiros tem uma composição rica em lauril sulfato de sódio, e no hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, nós desequilibramos a microbiota da pele por 8 horas. Então, quando você toma um banho com sabonete rico em lauril sulfato de sódio e soda cáustica, você desequilibra a sua microbiota por 8 horas. Ela vai demorar 8 horas para se refazer. Então, a primeira lição dessa aula é: utilize sabonete que tenha menor quantidade de detergente, de lauril sulfato de sódio principalmente. E aí, para uma próxima aula, eu prometo que eu falo um pouquinho para vocês sobre outros tipos de higienizantes que a gente pode introduzir no nosso dia a dia para tirar aí o detergente. E escolher sabonetes que tenham um pH mais próximo da pele possível. Então, que tenham um pH de 5 a 6, tá? Que não sejam muito alcalinos. Porque quando você usa esses produtos no seu dia a dia, você arrebenta o seu microbioma, destrói mesmo a microbiota da sua pele. Voltando aqui para a aula, gostaria de mostrar para vocês também nessa imagem a influência da microbiota na saúde da pele. Então, já se sabe, através de estudos, que quando eu tenho a disbiose, ou seja, o desequilíbrio de bactérias boas, de micro-organismos bons na minha pele, eu tenho maior chance de desenvolver acne, envelhecimento, psoríase, dermatite seborreica, vitiligo, rosácea e câncer de pele, entre outras afecções cutâneas. Então, termos muito comuns que vocês vão ouvir no dia a dia de vocês, quando a gente vai falar de probióticos e prebióticos, são simbiose e disbiose. Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo essa imagem. O nosso microbioma, a microbioma da nossa pele, ela recebe influência de tudo, desde a hora do nascimento. Então, por exemplo, crianças que nasceram de parto normal, quando elas passam pelo canal vaginal da mãe, elas já são inoculadas por lactobacilos. Então, elas já têm um microbioma, elas já têm uma microbiota diferente de crianças que nascem de parto cesariana. E falando em cosmética, em estética, sabonetes, fragrâncias, excesso de conservantes em formulações também vão interferir aí na microbiota da sua pele. Você acaba mudando e causando o que a gente chama de disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota da pele. Então, duas informações importantes. Simbiose é quando a microbiota da minha pele está equilibrada, e disbiose é quando acontece o desequilíbrio da pele. E aí, quero convidar vocês então a conhecer o que é a tecnologia pré-biótica e probiótica. Na verdade, quando eu uso esses princípios ativos pré-bióticos ou probióticos na minha pele, a função deles é equilibrar. Então, colocar em simbiose de novo os micro-organismos cutâneos. Qual é a diferença principal entre um pré-biótico e um probiótico? Acompanhem aí comigo. Um pré-biótico é um ingrediente que alimenta, influencia a microflora daquela região. Então, é como se fosse alimentos para as bactérias e micro-organismos que moram naquela região. E um probiótico, ele é realmente já as bactérias ou os micro-organismos, tá? Então, são bactérias vivas ou frações de bactérias ou lactobacilos, fungos vivos, que vão aumentar aí a quantidade de micro-organismos naquela região. Então, essa é a diferença básica entre um pré-biótico e um probiótico.
Quando eu falo de pré-biótico tópico, tem substâncias que a gente já usa na cosmética há muito tempo que são pré-bióticos tópicos. Por exemplo, os óleos vegetais, o ácido lático, as glicosaminoglicanas, vou dar ênfase aí para o ácido hialurônico, para a trialose, para a rhamnose, o silício, o D-pantenol, são substâncias que vocês já encontram, né, em cosméticos há muito tempo e que tem como função reequilibrar a barreira cutânea e alimentar o microbioma, alimentar essas bactérias boas. Já os probióticos são tecnologias novas, então é uma tecnologia nova. Então, há pouco tempo eles são colocados em produtos cosméticos para a função aí de melhoria da qualidade cutânea e melhoria dos micro-organismos. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns probióticos que já estão disponíveis no mercado, então gostaria que vocês acompanhassem aí comigo. Começando pelo EcoSkin, ele é um pré-probiótico, ele é pré-biótico e probiótico, ele é uma união, né, de oligosacarídeos associados aí a lactobacilos. Então eu tenho um produto que vai alimentar a flora da região e também vai repor lactobacilos, né, micro-organismos da região. O Copieste também, ele é um lisado, né, um extrato aí de uma levedura. Vários estudos sobre o Copieste mostraram que ele é excelente, ele tem excelente função imunorreguladora, antioxidante, e ele regula a hidratação da pele, faz com que a pele perca menos água, tá? Então ele é considerado um probiótico tópico. Quero mostrar para vocês nessa próxima imagem 3 princípios ativos que foram desenvolvidos por um laboratório chamado Lema, tá? Nesses princípios ativos chamados quimbióticos, eles são funções, são fragmentos ativos de bactérias, tá? De micro-organismos da pele. E vários estudos aprovaram já esses quimbióticos para o tratamento de diversas patologias de pele. Eles trabalham aí na desbiose cutânea. Então, tanto o EcoSkin quanto o Copiwest, quanto os quimbióticos já estão sendo incorporados a formulações cosméticas com função probióticos tópicos. E existem vários estudos já demonstrando a melhoria da qualidade cutânea exercida aí através da melhora da microbiota. Eu gostaria de mostrar para vocês agora no final dessa aula algumas imagens de um trabalho que eu fiz na universidade, onde eu ministro as aulas na Uninove, onde nós utilizamos probióticos tópicos e orais para o tratamento de acne inflamada. Então nós tratamos 3 adolescentes, as imagens vão aparecer para vocês aí. Nós fizemos o uso tópico e oral de probióticos e um adolescente usou o probiótico oral e tópico, um outro adolescente usou só o probiótico oral e o outro adolescente usou o probiótico somente tópico. Nós queríamos comparar os efeitos do uso desses probióticos, tá? Então eu tive o acompanhamento de uma aluna chamada Renata Herrera. A Renata é nutricionista, foi ela quem fez a prescrição do probiótico oral, né? Já que a minha regulamentação não me permite esse tipo de prescrição, e eu fiz a prescrição do probiótico tópico. Então esses adolescentes, eles usaram esses probióticos durante 2 meses, nós fizemos avaliação antes e depois, e nós tivemos uma diminuição aí, numa média de 50% a 60% de lesões inflamatórias de acne, somente com a utilização do probiótico. E o adolescente que teve mais resultado, né, mais redução de acne, foi o adolescente que fez o uso do probiótico tópico. Ele tinha 46 lesões inflamatórias quando nós começamos o tratamento, e no final, após 60 dias da utilização do probiótico tópico, ele tinha apenas 10 lesões, uma redução aí de 78% de lesões inflamatórias, apenas utilizando o probiótico tópico. Então eu quero finalizar essa aula falando para vocês que sim, a tecnologia pré-biótica e probiótica veio para ficar na cosmetologia, vocês vão ouvir muito falar sobre ela ainda. Em breve a DNA Dermocosmético está lançando probióticos e pré-bióticos tópicos para auxiliar nos tratamentos de vocês e melhorar aí os tratamentos clínicos. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!